cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Polessi e este aqui é o Cine Multiverso. Fala, pessoal! Aqui um vídeo extremamente especial hoje. Eu estou muito feliz de eu ter a honra de poder, né, fazer essa entrevista, né? E, pô, é uma satisfação, uma alegria muito grande poder recebê-la, né, Carla? Porque hoje a gente vai ter o quadro Papo com o Dublador e vamos começar o nosso primeiro episódio com ela, Carla Pompilho, uma das minhas dubladoras favoritas. Então, assim, Carla, eu agradeço demais a sua presença, de você ter topado participar, de você estar aqui para a gente conversar, né, sobre a sua carreira, sobre dublagem, sobre os seus trabalhos. Então, ó, se apresente aí para a galera e fique à vontade, tá? Muito obrigado. Obrigada por me receber aqui, Vitor. Bom, em primeiro lugar, né? Que bom que a gente conseguiu, que a gente marcou, desmarcou, mas aí hoje a gente fechou, ainda bem. Então, eu te agradeço pela oportunidade de vir aqui, de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o trabalho do dublador, que eu acho importante que as pessoas conheçam, né? E agradecer, né? Eu sei que tem uma galera que curte dublagem bastante, e eu, em nome de todos, eu quero agradecer esse carinho, esse prestígio que todo mundo dá para a gente, né? Que tem esse cuidado, né? De sempre, foi legal teu trabalho, curti teu trabalho, gostei do trabalho tal. Isso é muito importante para a gente, né? Eu sou Carla, tenho um trabalho, já trabalho há 31 anos como dubladora, no 2024. Sim, 31, 32, nem sei mais. Já fiz muita coisa legal. Eu tenho alguns personagens que me dão muito orgulho de ter feito. A primeira, claro, que é a primeira de todas, que foi a primeira dublagem. Mas assim, vamos botar assim, que deu mais, que as pessoas começaram a me conhecer mais, né? E foi, eu estava começando uma dublagem, eu tinha 1 ano de dublagem, quando eu fiz o Rei Leão, que eu fiz a Nala, eu estava com 25 aninhos, 25 para 26 anos, estava começando e tive essa oportunidade de fazer a Nala, foi o primeiro grande personagem da minha vida. Então, assim, aí de lá para cá eu tive outras grandes oportunidades de fazer personagens maravilhosos, né, como a Hela do Thor, Ragnarok. Eu fiz a Cinderela, né, a madrasta da Cinderela, também dublando a Cate Blanchett nessas 2 produções. Fiz alguns trabalhos dublando a Meryl Streep, né, redublei alguns filmes antigos dela e fiz Mamma Mia, fiz Entre Lobos e Cordeiros. Teve mais coisa, teve mais filme dela assim, mais recente que eu fiz. E trabalho como diretora também, desde 2012, diretora de dublagem, que é uma outra, é um estar como, né, dentro da dublagem. Você é dublador e você também pode trabalhar como diretor. E é isso, Vitor. Muito obrigada pela oportunidade. Então, galera, se inscrevam aqui no canal, né? Curtam, comente, compartilhem aí essa entrevista, porque, gente, ó, consegui trazer a Carla aqui. Olha só que coisa incrível aqui. Ela tem vários trabalhos, a gente vai conversar sobre muitos deles aqui no canal. Então, fique aí. E que, assim, como foi o seu início na dublagem, né? Você disse que quando você fez a Nala, você já tinha 1 ano de dublagem, mas como que veio a ideia de, tipo, pô, eu vou entrar nesse ramo de dublagem? Como é que foi esse primeiro ano antes de você pegar uma personagem grande como foi a Nala? E depois a gente vai falar um pouco mais como é que foi toda essa vibe do Rei Leão, que está completando nesse ano 30 anos, né? E também tem um elenco de dublagem fabuloso. E como é que foi esse início para você? Como é que foi essa sensação de estar entrando nesse universo? Porque a dublagem ela já tinha muita força nos anos 90, né? Tinha muitos nomes grandes já, né, em atividade. Então, como que foi para você, né, esse início? Vitor, é uma coisa assim, eu sempre, quando me perguntam isso, as pessoas, nossa, mas como assim? Mas é uma grande verdade. Eu nunca tive a intenção de fazer dublagem. Eu nunca tive a intenção de ser dubladora. Eu sempre quis ser atriz. Então, assim, eu estudei para ser atriz.
Então, fiz uma escola de teatro, passei 2 anos e meio estudando, fiz uma prova bem pesada para entrar nessa escola, que é no Rio de Janeiro. Quem mora no Rio tem, né, tem uma galera que conhece essa escola, que é a Escola de Teatro Martins Pena. Tem um vestibular para você entrar. Ela não é uma universidade, ela é equivalente a um nível técnico, né? Mas você tem que ter o 2º grau para fazer. E eu fiz prova para ela e entrei. Então, a minha intenção sempre foi ser atriz e viver da minha arte. Eu acho que o principal que eu gosto de deixar bem claro é isso. Eu sempre quis viver da minha arte. Aí, você termina uma escola de teatro. Você vira e fala assim, e agora? Nessa época, foi em 1991, só existia a Rede Globo no Brasil. Só tinha a Rede Globo no Brasil como televisão. O cinema era uma coisa assim, quase praticamente inexistente, era muito pouco. Então, não tinha um mercado de trabalho muito bom. Era uma época em que as pessoas iam ao teatro só para ver quem era famoso. Então, assim, você não tinha apoio, você não tinha patrocínio, você não tinha uma galera que hoje vai ao teatro para ver, né, um trabalho, ver uma boa peça, ver uma boa direção, ver bons atores. Antigamente, não. Então, era muito reduzido o mercado. E eu queria viver da minha arte. Porque se eu deixasse, se eu começasse a trabalhar em qualquer outra coisa e só fosse fazer teatro nos finais de semana, daqui a pouco eu ia largar. E eu precisava viver. Eu precisava entrar no mercado financeiro, né? Financeiramente falando. Eu precisava ter a minha vida. Eu precisava pagar minhas contas, ter minha independência financeira, tudo isso. E aí, como é que eu ia fazer isso com o teatro? Comecei a trabalhar. Assim que eu terminei, eu entrei para uma televisão, que era a antiga Manchete. Eu fiz um elenco de apoio numa novela, mas eu precisava dar uma engrenada. Foi quando a minha mãe, para você ter uma noção, ela falou assim: por que você não faz um curso de dublagem? Que acho tão lindo. E realmente tinha aquela coisa das vozes, né? Naquela época estava muito em moda o Casal 20, né? Sim. Tinha Gato e o Rato. Então, a Sumara, o Newton da Mata, a Juraciara e o André Filho, eles começaram a ser conhecidos, né? Aquelas pessoas por trás daqueles personagens. De quem são aquelas vozes maravilhosas? Né? Que você tinha uma noção das vozes, você conhecia as vozes, você amava aquelas vozes, mas quem eram aquelas pessoas? Aquelas pessoas não eram só vozes, eram pessoas, né? E era um trabalho que estava ainda começando a... apareceu a oportunidade de eu fazer um curso de dublagem, que só existia um curso de dublagem no Rio, que era na antiga TV Tupi, que era dado por vários professores, não era um professor só. Cada semana um profissional ia dar aula. Aí eu me apaixonei. E falei assim, gente, eu vou juntar interpretação, eu vou juntar falar bons textos, que eu adoro textos, e cinema, e filme, que eram coisas que eu amava. Se vou juntar os três. E aí eu comecei, fiz o curso, fiz 3 meses de curso, e fui levar meu currículo na VTI, na Herbert eu nem pensei em levar, falei assim, não, Herbert só depois de algumas coisas acontecerem, né? Que a Herbert era o top do top do top do top, então assim, não dava para você, eu não me sentia bem em chegar lá e não. Aí eu fui na VTI, que era uma empresa muito importante, mas era um pouco menor. Aí fui lá, e aí lá eu fiquei 6 meses, eu consegui entrar, fiz uma prova, fiz um teste, e eu consegui entrar na VTI para ficar assistindo. Então, eu ficava a semana inteira lá, umas 6 horas por dia, sentada num banquinho, assistindo os dubladores profissionais dublarem. E aí, nesse meio tempo, começou a aparecer uma chance, fazer uma vozinha aqui, fazer um personagemzinho ali. Personagem não, eram realmente participações, né? Vozerio, né, também. Vozerio também. Tudo isso era importante, tinha um cuidado muito grande com você saber como, você aprender como fazer isso. Então, eu fiquei 6 meses lá. Comecei a gravar umas coisas, né, pequenininhas, Sim. tal. E aí, a primeira produção, eu fiquei muito tempo com a Ilka Pinheiro, assistindo a Ilka Pinheiro, fiz algumas pontas,
Aí a primeira vez que eu fiz uma coisa assim um pouquinho maior, maior no sentido, fiz umas 3 falas, tá? Foi com o Valdir Santana, que foi no Simpsons. No Simpsons era dublado lá. Então, assim, eu tive a oportunidade, eu e alguns colegas, de assistir muita gente boa trabalhando. Então, assim, eu aprendi no curso uma técnica, mas eu vim realmente a aprender mais sobre essa técnica assistindo os meus colegas, que já tinham muitos anos de profissão, e depois trabalhando. Aí isso foi num ano, foi tipo assim, novembro mais ou menos que eu comecei. No ano seguinte, mais de 6 meses depois, em maio, foi quando eu fiz um teste para uma novela na Herbert e passei. E aí eu fui contratada pela Herbert. E aí começou a minha vida. Só que a minha vida começou, minha vida como dubladora começou, e eu, paralelamente, eu nunca abandonei a minha parte artística, que foi o teatro. Eu fazia participações em televisão, eu fazia muito teatro no final de semana, fiz muito, muito, muito infantil. Nunca deixei de trabalhar como atriz. E para mim é uma coisa só. Sim. Entendeu? E Você tem que trabalhar como dublador, mas você não pode deixar de trabalhar a sua essência, que é o teatro. com Não tem certeza. como. Com Não tem. certeza. E assim, né, Carla, é um privilégio, né, você ter assistido grandes nomes da dublagem lá e você aprende muito, né? Você aprende observando, você aprende com as vivências, com a que aquele dublador fala e tudo. Então, assim, não só, né, dublar, mas você ouvir, você ver pessoas dublando, você também aprende. Então, assim, é muito legal, é muito bacana, né, saber como é que é a história, porque cada um tem uma história na dublagem, né? Uns começam de uma forma, outros começam de outra, né? E tudo. Para você, quais que foram e quais são os maiores desafios e dificuldades na dublagem para você? O que para você é a maior dificuldade da dublagem? Nossa, boa pergunta, hein? Uau! Vamos lá. A maior dificuldade na dublagem é a rapidez com que tem que ser feita, tá? Isso aí num geral. Mas, assim, no geral, você dá um seu jeito, você com a experiência, você dá o seu jeitinho, você tem a sua fórmula mágica, né? A experiência te traz umas coisas, mas essa se torna a pior parte da história quando você tem que fazer um trabalho muito bom, com um ator muito bom, ou numa produção muito boa, né? Porque você vira e fala assim, caramba, eu vou dublar fulana de tal. Quando é para cinema, Vitor, a gente tem um tempo maior para fazer, Sim, né? Então a gente tem um tempo de ficar, não ficou bom, vamos fazer de novo? Vamos mudar tal palavra? Deixa eu ver mais uma vez, deixa eu ver mais uma vez. Só que no dia a dia, você não tem esse tempo todo, né? Então você tem que entregar muito rápido. Mas não é porque é do dia a dia que não é tão bom ou tão importante quanto uma produção de cinema, entendeu? Então você tem entendo. obrigação de fazer uma coisa muito boa. E às vezes, assim, eu vejo trabalhos, né? Eu sei que vou fazer tais trabalhos. Aí eu chego lá muito, 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 muito concentrada para dar o meu melhor em pouco tempo, porque eu sei que eu não vou ter tanto tempo assim. Então a maior dificuldade é essa. A segunda maior dificuldade é em relação à tradução, tá? Com o que está na tela. Sim, Existem trabalhos que são altamente cuidados, né? Os tradutores têm um cuidado, têm um jeito, eles veem tudo, é uma coisa espetacular. Você chega lá e você fala simplesmente isso, é lindo. Mas tem trabalhos que não são assim. Então, sim. é uma grande dificuldade, né? Hoje, por exemplo, eu estou exausta. Uhum. Eu fiz um trabalho agora à tarde que eu tinha que tentar entender o que o tradutor colocou para fazer com que o trabalho ficasse orgânico, Sim. porque era um reality. Uhum. Então, assim, não é porque é um reality que eu vou ter menos cuidado com o trabalho. Não, eu quero ter o máximo de cuidado. Mas, assim, às vezes o desafio é exatamente esse: é você entender o que está escrito,
traduzir isso de uma forma verbal e falar aquilo, entende? Então, assim, essa para mim é uma das grandes dificuldades, porque é muito cansativo isso. Você olha e você fala, gente, mas não é isso que ele está falando. Sim. Não é isso que ele está falando. Como é que eu vou traduzir isso para que você que está assistindo entenda? Ou não fique um trabalho sem nexo, né? Tipo assim, falar qualquer coisa. Não é assim. Não posso falar qualquer coisa. Sim. Então, essa é a maior dificuldade. E aí, de qualquer maneira, a gente esbarra muito no tempo. Não, é que eu ia falar, né? Porque vocês têm um tempo muito rápido para captar aquele personagem. Porque você chega, o diretor de dublagem dá alguma linha do que é e vai na coragem e entenda a essência do personagem, né? Então, isso também é muito interessante na dublagem, o desafio, porque às vezes o dublador pode chegar e falar assim, putz, será que eu peguei a essência do personagem? Mas agora já foi, sabe? Então, dubladores devem ficar com isso na mente, sabe? Por isso que tem muito dublador que não consegue se ver, porque vai falar, poxa, eu teria feito melhor, eu teria feito essa inflexão, né? Eu vi muitas entrevistas de dubladores grandes chegando com esses dilemas, tipo, eu não vejo meu trabalho porque eu poderia ter feito melhor. Olha lá, tá vendo? Eu tô achando que é a maioria, hein, Carla? Eu tô achando que é a maioria. Não vejo. Não vejo, é muito difícil. Sim. É muito difícil. Aí eu fico tensa. Se eu vou ver assim, eu fico assim. Parece que o mundo para, né? Ai, meu Deus. Né? É muito. Sim. Os fãs têm os dubladores favoritos, né? Como eu tenho você como os meus dubladores favoritos. Mas e a Carla? Quem que era a dubladora ou o dublador que marcou você, sabe? O seu dublador. Pode falar mais de um nome que eu sei, né? Que não tem como. Eu vou te falar pessoas que me inspiraram, tá? Sim. Eu acho que são pessoas que marcaram minha vida por terem me inspirado. Sumara Luiz, Vera Miranda, Newton da Mata, Roberto Macedo, Nelly Amaral. Nossa, aprendi muito com Nelly Amaral. Tem uma geração inteira que não conhece essa galera, sabe, Vitor? Sim. Eu acho que seria bem importante tal, a gente falar muito sobre esses nomes, porque, infelizmente, naquela época, a gente não tinha um celular que registrasse tanto vídeo ou tanta foto. Então, assim, muita gente nem não tem uma fotinho ou outra, né? Uma foto aqui, uma foto lá. Então, isso é muito triste, porque... E tem, assim, por exemplo, uma pessoa que eu admirava muito o trabalho dela, e depois eu continuei admirando conforme eu fui conhecendo e fui até dirigir essa pessoa, que foi a Carmen Sheila, que faleceu recentemente. Sheilinha. A Sheilinha, que foi... O Júlio Chaves é uma pessoa também que era inspiradora. Então, assim, são nomes, né, que inspiram, que me inspiraram não só pelo trabalho, mas teve alguns que me inspiraram por conduta, por como acompanhar o tempo. Nossa, eu estou sendo injusta porque tem mais gente, mas... Não, eu sei que veio uma lista, né, na nossa cabeça, né, que nem eu. Se falar assim, eu falo Drummond, Monjardim, sabe? Vê uma galera, né, da Carmen Sheila, né? Eu vi quando ela se foi, a comoção que foi, né? Tanta gente mandando mensagem. Então, assim, eu falei, pô, já vendo entrevistas dela, ela era super fofa. Imagina quem conviveu, quem teve a oportunidade de conversar, trocar ideia, sabe? Então, é bem legal isso, né? O dublador também tem suas referências. A gente precisa ter excelentes referências. Eu lembro, assim, que eu tenho uma paixão de vida e uma paixão profissional pelo Isaac Bardavi. Sim, né? Sim. E o Isaac ele me inspirou muito como ator. E o Isaac teve uma história, né? Foi diferente. Eu era muito pequena e eu assistia a Escrava Isaura. Olha só. Ele era o vilão da Escrava Isaura. Caramba! E eu odiava ele, porque ele era muito ruim. Mas, ao mesmo tempo que eu odiava, eu amava aquele vilão, né? Sim. Então, eu falava assim, gente, um dia eu preciso conhecer esse ator. O dia que eu conheci Isaac Bardavi, eu fiquei... E aí, a gente foi ficando amigo. A gente, né? Tinha uma relação de amizade muito legal. E a forma visceral dele era muito, muito maravilhosa, me inspirou muito, né? Até quando eu comecei a dirigir ele. Sim.
Então, assim, são várias relações que você vai criando com as pessoas, Sim, e são várias inspirações, são sim, vários sim. nichos, né? Mas, Carla, eu quero aproveitar, eu quero pegar essas duas perguntas e juntar, né? Hum. Porque elas são de preferências, né? Porque, assim, o dublador, ele tem que pegar qualquer coisa, ele tem que pegar um desenho, um live action, uma novela mexicana, um anime, sabe? Novela turca, reality show, né? Que é uma coisa que hoje em dia os videogames também estão sendo cada vez mais dublados, né? E aí eu queria perguntar para você, quando você dubla, qual que é o estilo que você mais gosta de dublar dentre esses exemplos? Também pode citar outros. Você, qual que é a tua vibe na questão, né, desses formatos? Novela. Novela. Mexicana ou não? Olha, a turca tá ganhando agora. Caramba, que legal, que legal. E Eu tô Carla, apaixonada por novela turca. Eu sempre fui sim, muito apaixonada por dublar novela mexicana. Eu sempre sim, gostei, sempre, né? Acho que até que o que me ensinou realmente a dublar foram as novelas mexicanas. Foram elas. Aí agora chegaram as turcas. Eu tô apaixonada. eu imagino, eu imagino. Sim. Até porque é tão difícil, sabe, Vitor? Porque é uma língua que você não está acostumado a escutar. Você não tem referência nenhuma com o português, não tem referência nenhuma com nada, Sim, nada. Então, assim, é um desafio você entender as pausas onde coloca, e é uma cultura muito diferente da nossa. sim. Eles têm uns sons que é tão assim, e assim, como é que eu vou traduzir esse som para o português Brasil, Sim, né? Eles têm umas manias, tipo assim, ó, 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 e eles têm umas coisas, tipo assim, que faz parte da cultura deles, de falar, sim, né? Então, assim, como é que se traduz isso para o português? sim. Né? Ó, É. ó, 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 ó. Eles fazem muita coisa É assim. a boca, né? É a labial, né? É a É questão da labial labial. e são esses barulhos mesmo, Sim, né? É um costume deles. Ó! Então eles fazem umas coisas muito diferentes. E ver os costumes dos turcos, sabe? uhum, Ó, é muito bom. As histórias são boas. As histórias são muito boas. Claro que assim como qualquer outro lugar tem produções que não são legais, mas assim, qualquer um. Isso aí é sim, geral, né? sim, Mas assim, as produções são boas, sim. Eu estou sim, apaixonada. sim. E é legal, né? Porque às vezes a pessoa espera, desenho, live action. Aí a Carla vem, novela turca. Novela Eita, o turca plot twist, pessoal, que vocês estavam esperando. Olha o plot twist vindo. é o Vocês plot twist mesmo. achavam que a Carla Pompilho ia dizer novela turca? Depois Novela comenta aí nos turca. comentários. E aí, Carla, já vou Hum. vir com uma outra pergunta, que é o seguinte: você faz três coisas nesse meio da dublagem. Você dubla, você dirige dublagem e também teve um período que você chegou a ensinar dublagem, Sim. né? E eu quero fazer essa pergunta porque assim, ela pode parecer fácil. Então, para você, o que é mais difícil e qual que tem a maior responsabilidade? É a dublagem? É você dirigir uma dublagem? É você ensinar dublagem para alguém que não conhece? O mais difícil, você está fazendo perguntas no nível hard, né? O joguinho aqui está no nível hard, gente, porque, sinceramente, cara, Vitor, deixa eu te. Meu Deus, me dá um segundo. Porque, Buguei, desculpa. porque assim, são realmente três nichos, o mais difícil de todos. As coisas têm responsabilidades Sim, bem definidas. Cara, eu acho que das três coisas, o mais difícil acho que é dirigir. Fazer um bom trabalho de direção é o mais difícil. Porque não sim, envolve só você, você envolve toda uma empresa, você envolve cliente, você envolve vários egos que você dirige, você envolve entendimento, você envolve pré-produção, pós-produção, sabe? Lidar com o sim e o não, lidar com o certo e o errado.
Eu acho que o mais difícil de todos é a direção. E é um trabalho que você não para nunca, né? Você está em casa, você está trabalhando. Você está na empresa, você está trabalhando. Então, é um trabalho que não tem fim. E essa questão, né, como eu falei, é uma questão que na ideia pode ser uma pergunta fácil, mas ela é difícil, porque quando você começa a refletir sobre a função desses 3 papéis, né, porque a responsabilidade de você entregar um bom trabalho também, não só para o cliente, não só para o público, mas para você mesmo também. Tem essa responsabilidade tripla. O diretor de dublagem, né, eu já vi várias entrevistas do Garcia Júnior, ele falando, né, como é que é, né? Porque às vezes vem pessoa que, tipo, não tá na mesma vibe de trabalhar que você, aí você tem que ter aquele jogo, tem a pressão do cliente, né? O cliente, ó, quero que faça isso, quero que seja desse jeito, não pode ter isso, não pode ter aquilo, né? E ensinar também, né? Porque você tá preparando aquela pessoa para o mercado de dublagem, né? O mercado de trabalho. Ensinar é uma vibe totalmente diferente. Sim. É muito delicado. Da sua carreira, da sua vasta carreira, tem algum personagem, alguma atriz que você gostaria de dublar? Eu queria ter dublado Bette Davis. Nossa, gente, vejam isso na cabeça de vocês, a Carla dublando a Bette Davis. Faça esse exercício na sua... Eu já comecei a fazer, eu estou fazendo Bette agora. Davis. Se um dia redublarem os filmes da Bette Davis, por favor, escalem a Carla para ela fazer a Bette Davis. Está aqui, ó. Está aqui. Sabe como eu queria ter feito o dublado Bette Davis? É incrível, é incrível. Agora é uma produção que eu não passei, um teste que eu não passei. Um papel que você chegou a fazer e você acabou não sendo escolhida para fazer. Porque acontece muito, né? Acontece bastante. A sensação, engraçado que a sensação eu consigo sentir, né? Mas assim, deixa eu tentar me lembrar. Porque eu imagino, né? Porque são vários papéis, né? São vários trabalhos. São muitos e se você não passa em um, o outro você já emenda. No dia seguinte você já tem trabalhos, né? Então... mas é que são muitos testes também. E muita coisa que você vira e fala assim, nossa, como eu queria ter feito isso e não fui escolhida. Mas agora é mais de boa, né? Que é o seguinte, né? Uma coisa que eu tenho um fascínio, né? E é uma coisa que eu acompanho muito no Desfoque, né? O podcast do Cláudio Galvão, inclusive quero um dia poder entrevistá-lo também, é as histórias de bastidores. É aquelas histórias, sabe? Você vê aquelas histórias de bastidores e tudo. Então, eu queria perguntar para você, Carlos, se você tem alguma história de bastidor marcante para compartilhar aqui com nós. Ai, gente, história tem todos os dias. Vitor, porque é muito divertido, sabe? É muito divertido. Quando tem, é claro que tem os malas, né? Óbvio que tem os malas, mas assim, os malas, a quantidade é bem menor. E é muito dublar é muito divertido, dirigir é muito divertido. Eu acho que eu gastei os pensamentos da Carla com as perguntas. Eu devia ter deixado essas perguntas para o final. Não, tá ótimo. Eu é que não tenho memória assim para isso agora. Gente, mas assim, tem muita história engraçada, tem muita coisa boa, tem muito, né? Sim, eu imagino. É uma das coisas que eu gosto, sabe? Quando eu vejo podcasts, entrevista de dublador, quando o dublador fala das histórias, aí fala de dubladores clássicos, né? Você fala, puxa, olha, ele fazendo isso, é muito legal. E vamos comentar dos seus trabalhos, né? Porque, assim, primeiro eu vou começar com as atrizes, assim, porque você fez muitas grandes atrizes do cinema, sabe? Você própria mencionou a Meryl Streep, né? No Mamma Mia e outros trabalhos com a Meryl Streep. Uma das maiores atrizes que a gente tem. A Julianne Moore também, você chegou a dublar a Julianne Moore. E teve 2 atrizes que eu particularmente gosto muito e que eu descobri que você dublou, que é a Viola Davis, né? Que você dublou naquele filme, né? Ma Rainey's Black Bottom. E, para minha surpresa, porque eu tinha assistido esse filme no idioma original, né? E depois, quando eu vi dublado e eu ouvi a sua voz nessa atriz, eu falei, caraca, é a Carla fazendo, que é a tragédia de Macbeth, que fez a Frances McDormand. Que, olha só essa bagagem, quantas atrizes, né? E eu tô citando as principais, assim, mas você dublou outras atrizes. Mas eu queria perguntar para você, né?
Porque tem uma que eu guardei, que eu vou guardar ela um pouco para depois, né? Você já deve saber qual que é. Mas, enfim, dessas atrizes de cinema, para você, qual que você mais curtiu dublar? Qual que foi a mais difícil? Sabe? Comente como foi sua experiência dublando essas atrizes. Olha, essas atrizes com nomes mais pesados, né? Elas são sempre mais difíceis de serem feitas. Sempre. Sempre, sempre. Não tem facilidade. Não tem facilidade. Até mesmo assim, tem atrizes que são menos assim, que têm menos destaque, né, na mídia, mas são atrizes muito importantes e são muito boas, como a Gina Gershon, que ela é maravilhosa e ela é dificílima de ser feita. Sim. Ela é muito difícil de ser feita. Aí, assim, eu não sei qual foi a mais difícil, eu não sei qual foi E foram situações muito loucas que isso aconteceram, Sim. né? Por exemplo, a Viola eu vim descobrir que eu já dublei a Viola quando ela era novinha. Eu não sabia disso. Que legal! Eu descobri por causa de um site de dublagem. Que Quer dizer, numa legal. época que ela não era ninguém ainda, né? E aí eu dublei ela também. Eu devia ser. A gente tem mais praticamente a mesma idade. Então, assim, eu devo ter feito, né? E nunca mais eu não sabia disso. E aí eu vim dublar ela, né? Como é o nome do filme em português? A História do Blues? Não. É uma Rennie's Black Bottle, né? Acho que é a voz suprema do blues. A voz suprema do blues, né? Em português ficou a voz suprema. Eu fiz teste, a gente estava durante a pandemia, né? E aí a gente estava trancado em casa com home studio, e aí mandaram para mim, você pode fazer esse teste e tal, não sei o quê. Eu falei assim, faço. Aí eu fui ver quem era, mandaram um texto, mas não falaram de nada. Sim. Nem quem era. Uhum. Não, falaram quem era, acho que depois. Olha, veio sem legal. imagem, veio sem vídeo, veio só o áudio e o texto, e a personagem. Aí, quando eu fui procurar, pesquisar sobre a personagem, eu falei assim, ixi, meu Deus. Aí, quando eu vi a voz, eu falei assim, vixe, meu Deus. A responsabilidade. Como é que é isso? Aí, Vitor, me tranquei no meu home studio e fui fazer o teste. Aí fiz o teste e tal, não sei o que, e mandei. Quando eu fui gravar, falei assim, cara... Aí eu passei, né? As donas, as minhas colegas que dublavam ela, sempre foi Márcia Morelli e a Vânia Alexandre, né? E eu fiz teste com as duas. Aí eu peguei. Quando eu fui fazer, eu falei assim, meu pai santíssimo, o que eu faço agora com essa mulher? Da onde essa mulher tirou essa voz? Era uma loucura aquilo. Eu não sei de onde ela tirou aquela voz. Sim. Eu falei assim, agora eu vou ter que tirar a minha de algum lugar também. E interpretar. E o gingado. Nossa Sim. Senhora, eu suava, viu? A direção foi da Aline Guese, foi muito boa. A Aline Guedes, pô, eu gosto muito dela. A voz da Aline é muito marcante, né? Uma voz muito fofa. E ela teve uma paciência, porque assim, era home studio, não era hoje a condição que eu tenho de home studio, eu já tenho uma cabine e tal. Naquela época, eu era dentro do meu guarda-roupa. Você tem uma noção. Então, assim, era muito louco. Então, foi bem difícil fazer, as condições foram difíceis de fazer, né? As condições que envolveram foram difíceis. Não se importam nem um pouco comigo. Tudo o que querem é a minha voz. Mas eu já aprendi. Aí veio a... Vitor, me ajuda, da Macbeth, qual é o nome dela mesmo? A Frances McDormand. Frances McDormand. Aí eu cheguei, foi direção do Hércules, aí ele falou assim, meu amor, olha só, eu escolhi você porque eu acho que você vai fazer muito bem, não sei o quê. Eu falei assim, o que é? É Lady Macbeth. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer Lady Macbeth? Aí eu fui assim... É tipo, se vira. É o tipo, se vira. Se vira. Você entendeu a rapidez da coisa? Que se fosse, Eu vamos entendi. supor, se fosse para cinema,
né? Ele iria ter conversado comigo muito tempo antes. Sim. Eu iria pegar a peça, eu ia reler a peça, eu ia estudar o personagem, eu ia, né? Mas ele não teve tempo de fazer isso. Sim. A produção simplesmente chegou jogou. na mão dele. A produção chegou na mão dele, ele, a Carla vai fazer. Bem, então eu vou dar para a Carla. Escalou, Sim. eu fui. E aí vem o lance todo do trabalho dele, de me conduzir, de não sei o quê, papapá. Entendeu? Aquele texto não era fácil. Aquele texto Não. lá era muito difícil. Muito difícil. E você conseguir deixar o texto orgânico na sua fala e trazer nas intenções, porque era uma coisa teatral, né? Então você tem que trazer aquele peso. Então, assim, muita gente pode nem saber que você chegou a fazer, né? Dublar a Frances McDormand em A Tragédia de Macbeth, então eu tô trazendo aí essa curiosidade aí. Não me visitem culpas naturais para abalar meu sórdido propósito, ou me fazer pensar. E aí você também fez a Julianne Moore e você fez a Meryl Streep. Como foi um pouco? Conta um pouquinho como é que foi essas duas atrizes, que aí depois eu já vou na parte mais que a galera, que os fãs mais falam e repercutem, né? Então, a Julianne Moore, ela caiu na minha mão de repente, em algum momento da minha vida, e aí a partir dali eu comecei a dublar a Julianne. Né? A Julianne eu tenho uma paixão por ela como atriz, eu acho ela uma atriz gigante, e ela é intensa, fazendo o mínimo, né? Ela é toda aqui, assim, ela é toda contida, e é justamente o meu oposto. Então, quando eu vou dublar a Julianne, eu tenho que fazer todo um trabalho inverso comigo, né? A minha voz, que é toda para fora, eu tenho que puxar essa voz, porque as intenções dela são muito, né? Aqui é muito interiorizado, é muito profundo. Tem uma série dela que eu fiz para Apple. Acho que foi para Apple. Foi até o último trabalho que eu fiz com o Júlio Chaves, que esqueci o nome da série agora, que é uma série incrível. Gente, eu esqueço tudo. Que loucura isso. O nome da série, o nome do... Esqueço tudo. É baseado no Stephen King, num livro do Stephen King. Eu já sei qual é. Você sabe qual é? Um amigo meu já me falou. É Lizzie? Acho que é Lizzie. Lizzie. Isso. É uma série cabeça pra caramba, cheia de filosofias. É uma loucura aquilo. Então, e ela fazendo ficou mais profundo ainda. Então tem essa dificuldade. Mas a Julianne foi acontecendo na minha vida. Né? Ela foi acontecendo. Sim. Hoje, assim, né, no Rio, quando ela vem para o Rio, eu faço ela, graças a Deus. Fica juntinho de mim. Senhor presidente, meu nome é Bob Adams. E aí tem a Meryl. A Meryl foi outro caso totalmente diferente. Sim. Porque o cliente pediu o teste para ela. A pessoa que dublava, a dubladora que dublava ela, fala assim, não, é um absurdo pedir teste, eu dublo ela há tantos anos, tal, não sei o quê. Mas o cliente pediu, o cliente mandou e a gente tem que obedecer. E aí, no dia que ela ia fazer, ela falou assim, não, eu não vou fazer o teste. Por achar um absurdo. E aí, na hora, tipo assim, tinha que fazer o teste naquele dia e o teste ia embora. E aí, na hora, me ligaram e falaram assim, você pode fazer hoje, às 6h da tarde, um teste? Eu falei assim, posso. Eu chego aí 6h, posso sim. Eu estava tranquila nesse horário. Cheguei lá, quando eu cheguei lá, eu vi que era Meryl Streep. Eu falei assim, gente, a gente tem uma diferença de idade de mais de 20 anos, né? Olha só. Aí a Marlene, que dirigiu, fala assim, olha, eu escalei você porque eu confio em você. Que legal. Então faz. Aí eu falei assim, bom, se você confia em mim, então eu vou fazer. Aí fiz, também foi um teste bem difícil. Aí eu fui fazer o filme, né? Mas eu tremia mais por ser ela do que por ser qualquer outra coisa. E aí, quando chegou Mamma Mia, também foi a Marlene que dirigiu. Aí a Marlene, olha... Carla, é seu. Vem cá. Se prepara, vem cá que é seu. Vem cá que é seu. E aí eu comecei a compreender, porque ela é uma atriz que ela tem milhões de nuances, sim, ela tem uma risada específica, ela faz pausa onde você não imagina que tem a Meryl pausa. Streep é um desafio. É um desafio.
E aí Desafio. começou a época de redublar vários filmes dela. Sim, Então eu redublei vários filmes que eram sonhos meus, né? Imagina. sim, Redublei esses filmes. E aí depois aí a gente foi ficando cada vez mais distante de idade, né? sim. Aí depois veio a Mônica e a Mariângela dublando ela também, as duas Sim, dublando ela. Então hoje elas dublam mais do que eu, a Meryl Streep, tá? sim. Mas foi uma loucura. Não é o que você quer? Mas eu vou me modernizar. Conta pra elas sobre as internets. Você fez parte tanto da Marvel quanto da DC nesses universos compartilhados, que você dublou a General Antiope lá, da Mulher Maravilha, que fez a Robin Wright, né? Que é uma personagem mais pequena e tudo, mas você dublou, que esse é o meu trabalho favorito seu, que é a Hela da Cate Blanchett. E assim, para mim, a sua voz é a voz perfeita para Cate Blanchett. Eu não consigo ver a Cate Blanchett sem uma outra voz a não ser você, porque casou perfeitamente, porque quando eu ouço a Hela, a minha mente já liga direto a você, sabe? E eu quero que você me fale como é que foi esse processo de dublar uma personagem como a Hela, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber. Se você quiser comentar um pouquinho sobre a Antiope também, fica à vontade. Tá, vamos lá. Acho que a Antiope é até mais tranquilo da gente conversar, que a Antiope, a Robin Wright, eu já dublei ela em outros filmes, tal, né? E aí, quando ela entrou na Mulher Maravilha, a expectativa era, tomara que deixem eu fazer, né? Que às vezes eles podem pedir teste e trocar, isso é normal. E aí você tem que aceitar, porque assim, o mercado é esse, né? Então, não tem mistério. Então, assim, a Robin Wright foi mais emocionante por ser o filme que era, né? A atriz, eu conheço, é uma atriz maravilhosa, é uma atriz muito, muito profunda também. Eu dou muita sorte, eu pego atrizes muito profundas, graças a Deus, e dá para trabalhar bastante. Então, assim, a Andrea, com todo o cuidado dela na direção, então foi muito, muito, muito prazeroso. Depois, quando eu fui ver na tela, eu falei assim, gente, ela merece um filme, essa mulher, só dela, porque ela é muito maravilhosa, né? Sim. É muito maravilhosa para pouca participação. O que aquela mulher fez, nossa, sem comentários. Então, assim, teve todo um prazer de fazer ela por estar naquele filme. Então, foi um personagem muito específico, muito querido por isso. É só uma questão de tempo para que ele retorne. Mas este é o único jeito de realmente protegê-la. Né? Agora, a Hela tem uma outra história. Por quê? Né? Eu dublei a Hela porque eu dublei a Cate Blanchett em Cinderela. Sim. Né? Então, assim, em Cinderela eu fiz teste com outras dubladoras, duas grandes dubladoras que fazem ela, né? E aí eu peguei Cinderela. Só que como é Disney, e aí por ser Disney, então eu vou dublar ela nos próximos filmes. Aí quando chegou ela, né? Foi conversado, vai ser a Carla, tal, não sei o quê. Daí aprovaram, né? Eu não cheguei a fazer teste, não precisei fazer teste, mas aprovaram meu nome por eu já ter feito a Kate em Cinderela, certo? Sim. E aí a Hela tem uma história muito emocional nessa brincadeira toda, né? Porque o Sérgio Cantor me chamou uns 6 meses antes e falou, olha, vai acontecer isso, 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 e você vai fazer. Eu falei assim, meu Deus, você vai fazer já o trailer, na semana que vem, nossa, que coisa maravilhosa, não sei o quê, papapá, papapá. Aí eu gelei, eu falei assim, quando que a gente vai gravar? Ele falou assim, provavelmente em setembro. Aí eu falei assim, eu preciso conversar com você. A minha filha tinha acabado de ser aprovada na Universidade do Porto, em Portugal. E ela ia embora, morar. Caraca. E aí, eu estava justamente começando, em março, a preparar a ida dela. Então, eu tinha que preparar toda a documentação, todo o processo de matrícula, faculdade, tudo isso, e o meu emocional enlouquecido. Né? Quem estiver assistindo e for mãe, se imagina como é que eu estava nesse ano. Né? Era minha filha com 20 anos indo embora, para um país do outro lado do mundo, para mim, né? Sim, Nossa. sim.
E aí ele falou assim, vamos conversar sobre isso. Conversou com o pessoal da Disney, explicou a situação. E aí, vamos lá, eu fui fazendo o trailer, eu falei assim, eu não quero perder esse personagem, mas também a coisa mais importante da minha vida é minha filha. Então, assim, nenhum personagem no mundo vai fazer com que eu não vá com a minha filha, levar minha filha. Legal. Daí ele, com certeza, vamos lá. Foi conversando, quando foi chegando o próximo, já tinha marcado a data de viagem, já tinha comprado passagem e tal. E aí ele falou assim, olha, a gente vai adiantar as gravações para você fazer. Eu falei assim, que bom, obrigada, agradeço a todo mundo. Vai ser tal dia, era o dia da minha viagem. Caraca, olha só, que maneiro. Olha muito os bastidores, louco. é muito legal. Os bastidores trabalhando, né? E aí eu ia viajar à noite com ela, e aí a gente marcou, era uma segunda-feira, 9 horas da manhã, nós fomos lá. Eu estava emocionalmente, Vitor, muito abalada. Eu estava muito mexida. Uma situação assim única na minha vida e assim era um momento decisivo da minha vida, da vida da minha filha. E eu falei assim, aí eu falei para ele, falei assim, Sérgio, você fica tranquilo que eu vou te entregar um bom trabalho. Eu vou. Sim. Então assim, eu reuni todas as forças do mundo, assim, fui lá, dublei de 9 a meio-dia, saí de lá, peguei minha filha e fui para o aeroporto. Caraca, e aí, que legal. E a gente já tinha marcado o retorno, porque o meu retorno ia ser depois de 20 dias, que eu ia deixar lá, encaminhar ela, né? 20 dias depois eu ia voltar e já tinha marcado os concertos que eu ia fazer do filme. Então, 20 dias depois eu cheguei em casa, botei a minha malinha em casa, tomei meu banho e fui fazer os concertos. Que legal, olha, que bacana. Então, assim, a Hela tem toda uma... Como é que eu vou te explicar? Uma mística, né? Uma mística. Eu tinha que fazer um bom trabalho. Eu não podia deixar o Sérgio na mão também. Tipo assim, ela fez um trabalho ruim, vai ter que consertar muita coisa, substituir. Não. Porque ele fez de tudo para antecipar as gravações para eu fazer. Era um personagem gigante. Tanto que, vou ser sincera com você, eu só fui lembrar de cenas que eu fiz depois do filme, que eu não lembrava de cenas. Olha, eu estava tão abalada. Cabeça fica, né? E isso não transparece, porque o seu trabalho como ela, você encarnou a Cate Blanchett lá. Porque eu tinha que me concentrar. Sim. Eu tinha que me concentrar totalmente, fazer um bom trabalho, entendeu? E ali foi uma descarga emocional muito grande em mim. Então, assim, misturou. Tem uma história, né? Porque, assim, a tua voz, o teu trabalho como atriz é em cima do trabalho do ator. Sim, é. Sim. Não sou eu que crio. Eu trabalho em cima de uma coisa que já foi criada. Desculpa. Sim. De algo que já foi criado. Sim, é verdade. Mas acontece que quem está lá é a minha voz. Quem está lá é a minha experiência. Quem está lá é a minha emoção. Sim. Entende? Quem está lá é a minha pessoa. Então, tem toda uma história dessa, né? De você entregar, né? Todo personagem que você faz, que seja no teatro, na televisão, no cinema, ou na dublagem, quem está lá é você. Sim, com certeza. É a sua pessoa, entendeu? Com certeza. Pô, que maravilhoso saber dessa história. Obrigado, Carla, por compartilhar essa história para a gente, para a nossa audiência. A comandante das legiões de Asgard, legítima herdeira do trono e a deusa da morte. Mas eu quero aproveitar que você fez alguns desenhos, assim, clássicos, assim, né? Que foi a bolha das Trapalhadas do Flapjack, que, assim, é incrível, né? A maneira como você dubla a bolha, né? Naquela baleia, sabe? Super doce, mais séria quando tem que ser, sabe? Você fez... outro papel da Marvel, né, que foi a Feiticeira Escarlate, né, dos X-Men dos anos 90, né, que agora voltou com o X-Men 97, né, e você fez o X-Men que eu conheci, que é o X-Men Evolution, que você fez a Feiticeira Escarlate lá, a Wanda Maximoff do X-Men Evolution, que marcou muito, né, a minha vida, né, e por fim, depois eu quero que você comente sobre esses 3 trabalhos. Você fez a Eva do Ilha dos Desafios, que tem uma história interessante no caso da Eva, eu estava até conversando com a Carla nos bastidores,
que a Eva foi a primeira personagem dela que eu tive contato com a Carla. Então, foi a primeira personagem que eu ouvi a voz da Carla, e por isso que ela é muito marcante para mim. Então, quero que você comente como foi para você fazer a bolha do Flapjack, porque tem muita galera, né? A galera da minha idade, nostalgia. Então, lembra desses papéis com muito carinho que você fez. Então, como que foi para você fazer a bolha do Flapjack, a Feiticeira Escarlate de ambos os X-Men e, por fim, a Eva do Ilha dos Desafios? Então, vamos lá. A bolha, né? A bolha também foi teste. Quem dirigiu foi a Fernanda Baroni. E aí, quando a gente começou a fazer o desenho, a Fernanda, vamos criar um bordão para ela? Eu falei assim, vamos embora, o que a gente vai ver? Aí a gente começou a pensar, vamos ladear meu bebê. Então, meu bebê, foi a gente que criou um bordão. Então, esse bordão ficou direto. E a bolha era só diversão, Vitor. Eu imagino. A bolha era só diversão. A gente ria do começo ao fim, a gente se deliciava do começo ao fim, entendeu? A bolha foi só diversão. Tanto que as pessoas adoram, né? Eu falei assim, gente, eu sou apaixonada pela bolha. Eu não tenho bolha ainda, cara. Eu ainda quero achar um dia a bolha, porque eu preciso da bolha. Com certeza. A bolha sou eu, aquilo lá sou eu. Sim. Aquela coisa mãezona, não sei o que, sou muito eu. Flapjack sabe que eu não gosto de contar vantagem, bebê. E se vocês não vão arrumar encrenca? Tem a Feiticeira Escarlate. Feiticeira Escarlate, quem me deu foi a Sheila Dorfman. Ela que dirigia. Sheila Dorfman. A Sheila. Ela que me deu a Feiticeira Escarlate. Ela dirigia o desenho e tal, daí ela me escalou, falou assim, olha, acho que vai ficar legal na tua voz, não sei o quê, né? Um pouco mais nova que você. Ela era mais nova, ela tinha a mesma idade, mas assim, devia ser um pouquinho mais nova que eu só. Sim. E aí, na época, a gente foi construindo, e também foi só alegria, né? Eu não imaginava que as pessoas fossem ter uma aceitação tão grande assim, tiveram. Nossa, foi super bem recebido, super. Tanto que depois, quando veio, né, a Wanda, tal, não sei o quê, não, gente, não, mas não é você? Eu falei assim, não, gente, não sou eu, não sou mais eu, já passei o bastão, né, para outra pessoa, mas muita gente perguntou se eu iria fazer, mas não rolou, né, por razões óbvias. É a nossa chance, a unidade de base está desprotegida, nós podemos... E aí vem, né, a Ilha dos Desafios, que foi a Eva, que também foi uma grande diversão, porque estava na época um programa na televisão, que eu esqueci agora qual o nome do programa, mas foi um dos primeiros realities. Viram No Limite, Survival? No Limite. No Limite. Então, foi um dos primeiros realities que a gente teve no Brasil. E todo mundo estava assistindo. E aí veio a Ilha dos Desafios. Então, aquilo era muito engraçado. Sim. Aquilo era muito divertido. Mas eu não achei também que fosse ter uma grande repercussão. E teve. Até hoje, te falei, as pessoas me marcam na Ilha dos Desafios. As pessoas, como é que foi a Eva, tal, não sei o que. Eu falei assim, gente, foi só diversão. Desenho é muito divertido. Se o desenho você não se divertir com ele, não rola. Não vai, né? Não vai. Não né? vai. Tem desenhos maravilhosos que eu dirigi. Eu dirigi mais do que atuei, né? E são meus amores para sempre, né? Eu peguei várias temporadas de Gumball, que para mim foi a melhor coisa do mundo. Aí agora, recentemente, eu dirigi Kif, que é da Disney Channel, que é um espetáculo de desenho. Pena que não teve assim, uma repercussão muito grande, mas Kif é uma delícia. Então, se você não se diverte, não fica bom. Então, se quiserem uma competidora realmente forte, que se dá com todo mundo, me escolham! Sim, agora chegou a parte do desenho, né? Que você também fez muita coisa, né? De desenho, né? Que marcou. Você fez a Ellie, né? Do Era do Gelo, né? A partir do quarto filme, você substituiu, né? A Cláudia Gimenez e tudo mais, né? E fez porque tem aquela questão, né? De você substituir alguém que já tinha feito 2 filmes, né? E tudo. Então, para a gente, né, dar uma economizada aqui no tempo, então eu vou juntar tudo de uma vez, né? Para você comentar. Você também fez 2 personagens da Pixar, que é a Flor do Carros também, que
ficou muito, muito marcante na memória da galera. E a Debbie do Procurando Nemo, né? Que é aquela peixinha que fala com o espelho e tudo mais. Mas o seu grande personagem foi a Nala do Rei Leão, né? E você, né, contracenar com aquele elenco de dublagem, sabe? Pô, Jorge Ramos, né? Paulo Flores, sabe? Né? Mauro Ramos, é uma galera gigantesca. E uma curiosidade é que o Patrick de Oliveira, ele foi meu professor de dublagem. Então, assim, é legal porque quando eu conheci, ele falou assim, ele fez o Simba criança, né? O Garcia Júnior que fez o Simba adulto, né? Enfim, pô, é muita gente. Então, se puder, né? Porque eu tô aproveitando por causa do tempo, né? E tudo, você falar um pouquinho de cada personagem e depois você falar sobre a Nala, né? Como é que foi a Nala e tudo. Então, tanto a Flor, né, do Carros, quanto a Debbie, e a Debbie do Procurando Nemo, né, que a irmã dela também era a Flor. É aquele lance, você era escalado para dublar um desenho da Disney, a tua vida já estava mais feliz, porque sempre foi bom. Era um desenho por ano, Vitor, entendeu? Um desenho por ano. Então, era o desenho. Sim. Então, era um prêmio, né? Foram eu imagino. Foram dois grandes prêmios que o Garcia Júnior me deu, que foi a Flor e foi a Debbie. Foram dois grandes presentes que eu ganhei dele, porque são dois personagens pequenos, mas icônicos, né? Todo mundo, quando eu falo, pede, Gasolina. Quando eu falo Gasolina, todo mundo, isso aqui é da Gasolina. Quer dizer, é icônico, Gasolina. Né? Aquela coisa assim, que ela sai toda rebolativa, ela vai andando, é super gostosinha, assim, né? Então, assim, tem toda uma brincadeira. E a Debbie, quando dá de cara com a irmã dela, né? Então, são personagens pequenos, mas que foram presentes, porque não importa o tamanho do personagem, importa a qualidade daquele personagem. Foram presentes assim. Bebê, se precisar de alguma coisa, é só falar com a tia Debbie. Sou eu. Menina, esse Francesco é uma coisa de louco. Vou ter até que ligar o ar-condicionado. A Nala, para mim, não tem nem o que comentar, né? Porque foi meu primeiro grande personagem, como eu falei no início. Eu só tinha 1 ano de dublagem quando eu comecei, quando eu fui fazer. E aquele elenco do meu lado, e eu fui dirigida pelo Thelmo Perlemans. Eu tive a honra de ser dirigida por ele numa produção Disney. Então, são muitas coisas juntas. E foi o filme que, quando eu terminei de gravar, né, quando foi para o ar, né, que estreou no cinema, as pessoas começaram a vir falar comigo. Eu fui ver, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho. E, a partir dali, comecei a ser escalada para trabalhos. Porque, antigamente, você começava, até você pegar trabalhos grandes, demorava muito. E eu tive um processo acelerado. Sim. E uma das grandes razões do meu processo acelerado foi a Nala do Rei Leão. Sim. Que foi... Nossa, não tem nem palavras para falar o presente de Deus que foi ela na minha vida, né? E toda uma história por trás disso, né? Você está começando a sua vida, você está começando a sua carreira, existe uma ligação com as pessoas muito grande, né? As pessoas se conectam comigo na hora, né? Quando ou reconhecem a minha voz como Nala, ou quando, mas eu conheço a sua voz, o que você fez? Tal, mas a sua voz me lembra uma coisa muito antiga. Aí eu pensei, ai meu Deus, o que é? Aí quando eu falo que é a Nala, tem gente que chora, tem gente que assim, que tira foto e se emociona, tem gente que não acredita e assim, deixa eu te abraçar, pelo amor de Deus, você faz parte da minha infância. Então, assim, existe uma ligação emocional com as pessoas, um link, sabe, que acontece com as pessoas que não tem palavras. E não tem palavras também 1 ano antes do live action do Rei Leão agora, né? As mensagens que eu recebi.
Não tem preço. Deveriam ter chamado a Carla para fazer a Nala. Deveriam. Era o momento da, Só era o momento digo da isso. Isa. Era o momento da Isa. Deixa a Só Isa. digo isso. É ver você voltar da morte. Não sabe o quanto isso significa para todos, especialmente para mim. Só uma pergunta, né? Que você teve que pegar a Ellie da Era do Gelo, né? O que teve? O que aconteceu para a Cláudia Gimenez ela não ter feito? Tipo, foi questão contratual? Eu né? acho que foi questão contratual, sim, mas nunca me Entendi. disseram. Porque é uma Entendi. coisa muito vetada. Entendi. Entendeu? Eu só soube, cheguei lá, aí o Padua fala assim: você vai fazer um teste, um personagem, assim, 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 que era feito pela Cláudia Gimenez, ela não vai mais fazer. Aí eu falei assim: tá, tudo bem, tá, mas tá tudo bem? Não, tá tudo bem sim e tal. Aí eu fiz o teste, aí, só que não era nem um teste, o Padua já tinha me escolhido, ele só queria, ele precisava mandar para Entendi. eles a escolha, a voz da escolha dele. Aí Sim. mandou, eles aprovaram, e aí eu fiz o restante. E ficou bem legal, porque assim, o seu timbre de voz com o da Cláudia eram diferentes, sabe? Você Sim. tinha uma voz mais pesada e ela tinha uma voz mais, né? Mas mesmo assim, foi uma troca que ficou boa, porque eu me acostumei rápido com a sua voz, né? Porque a Cláudia tinha feito 2 filmes, o 2 e o 3, né? Aí quando vem e muda, assim, a gente causa uma estranheza. Só que você já se acostuma muito rápido, né? Porque é uma voz que você já ouve há muito Já tempo. ouvi. Né? É. Então você fala, é a Cara Pompilho, né? Pelo menos eu, né? Eu conhecendo dublagem, falava, oxa, que bom que escolheram a Carla para ser, mas eu ficava com isso na cabeça, né? Por que a Cláudia não fez e tudo, né? E aí eu pensei que você talvez poderia saber, mas não, então. é vetado. Isso é uma coisa Entendi. super sigilosa. Entendo. Entendo. E é até legal, né? Porque protege a pessoa, protege Sim. a produção, protege tudo. Então, assim, Sim. eu só fui lá, fiz o meu trabalho. Sai daqui! Coelho bobo! Pirataria não compensa! Temos que sair daqui! E também você fez muitos grandes trabalhos aí, né? A gente já está indo para os nossos finalmente aqui, mas vocês veem que tem muita coisa. A Carla, ela participou, né, de Star Wars, ela fez a Capitã Phasma, né, que é a Gwendolyn Christie, né? E você também repetiu, fez a atriz também no sucesso instantâneo que foi a Wandinha, né? E você fez a diretora, né? São papéis aí que você, né? Você participou de Star Wars, né? Que é uma franquia que tem uma base de fãs gigantescas e sabe, mesmo o personagem, né? Sendo pequeno, porque eu acho que a Capitã Phasma mal aparece, assim, sabe? Os próprios realizadores não souberam dar o potencial que aquela personagem poderia ter, mas foi muito maneiro saber que você também fez Star Wars, né? Gente, Pixar, Disney, Marvel, DC, olha só, olha que dubladora completa, Meryl Streep, gente, é Carla Pompilho, Obrigada, né? Vitor. Mas eu quero encerrar aqui, né, pra gente ir no cinema, porque assim, eu acho que a Carla tem muita coisa para contar, então vamos ver, né, se vocês pedirem aí, quem sabe a Carla não volta aí no futuro pra gente falar sobre mais coisas e tudo, porque eu sei que a Carla tem muita, muita história para contar. Mas, Carla, eu vou voltar com uma perguntinha difícil, porque assim, eu quero fazer esse jogo, né, com os dubladores que eu conseguir entrevistar, né, que é, para você, como você definiria a palavra dublagem em uma palavra? O que dublagem significa para você em uma palavra? Olha, Vitor, a cara vai mandar no meu WhatsApp. Nunca mais fale comigo! Você me paga. Nunca me mande mensagem! Versão. Que maravilha. Que maravilha. Porque, sabe, eu queria fazer essa dinâmica, né? Para os dubladores que eu fui entrevistar, para ver as palavras, né, que cada dublador daria e a diferença, sabe? Então, assim, Carla Pompilho, dublagem é versão. Maravilhoso. Maravilhoso. E, gente, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa conversa. E, para mim, é um sonho realizado. Para mim, é uma satisfação enorme estar aqui conversando com a Carla. Né? Como eu já disse, eu sou um dos grandes fãs do trabalho da Carla. E, Carla, eu quero agradecer do fundo do meu coração você
ter topado participar e ter realizado esse sonho meu, sabe? Que é poder conversar com você, poder te conhecer, te entrevistar, sabe? E eu agradeço muito, e aí você deixa aí as suas palavras finais aí, né? Beijo. Mas, obrigada. Assim, Eu tô feliz demais, eu tô feliz demais. eu quero voltar a te agradecer pela oportunidade. E eu quero agradecer a forma como você conduziu. Eu estou assim, me sentindo super em casa, super à vontade, super tranquila. O carinho que você envolveu todo esse processo, desde o primeiro dia que você conversou comigo, foi maravilhoso. Agradecer também porque a gente está num momento bem delicado, a gente está em 2024, a gente está perante a IA, né? A gente está perante a IA, torcendo para que seja aprovada a nossa PL, né? A PL que vai proteger a gente. Mas é um momento delicado, sim, mas é um momento delicado mundialmente falando. Não, eu acho, se me permite, Vitor, só colocar isso aqui, eu acho que a gente tem que pensar muito, que é muito bonito tudo que está acontecendo, assim, realmente, nossa, é fantástico. Mas a grande pergunta é que eu sempre deixo, né? Quando me perguntam sobre a IA, ou quando eu tenho que falar sobre a IA, para quê? Sim. Se é para, eu vou repetir o que eu já falei antes, se é para substituir meu trabalho e me deixar feliz indo à praia, tranquila, viajando, então me substitua, que aí a máquina vai trabalhar por mim. Mas se é para tirar meu trabalho, o trabalho de todos nós, simplesmente por ser maravilhoso ter uma tecnologia, né, substituindo os seres humanos, a minha pergunta é: para quê? Entendeu? E então, assim, a forma como você veio, como você conduziu, eu te agradeço demais. Agora tem um pedido especial, né? Opa! Olá, um pedido especial. Se vocês curtiram esse canal, apertem o sininho e curtam este vídeo. E divulguem. Compartilhem com mais 8 pessoas. Muito obrigada. É isso aí, galera. Você se você desobedecer a Carla Pompilho, você vai ver o que vai acontecer. O Julius vai aparecer e vai falar: achou que eu estava brincando? Então, se você não quiser ver o Julius na sua casa, então façam o que a Carla está pedindo. Se inscreva no Não, e canal. tem uma coisa, para quem é tracker, né? Eu só vou dar uma frase. Se você não fizer isso, você será assimilado. Isso, exatamente. Então, galera, você gostou aí do papo, curtam, se inscreva aí no canal, comentem o que você achou dessa entrevista, fale aí, porque quem sabe aí no futuro eu consiga trazer a Carla aí para uma parte 2, para a gente falar sobre outros temas e tudo mais, né? Então, fiquem aí, né? E eu agradeço demais, né? Esse vai ser o primeiro episódio 1, tinha que começar com a Carla, né? Porque é uma das dubladoras que eu mais gosto. Então é isso, galera. Muito obrigada. Em breve aí, se eu conseguir, trarei aí mais um bate-papo com o dublador, tá? Vai conseguir, então, com certeza. Isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. Beijo, muito obrigado, gente. Carla. E até mais, pessoal. Até mais.